O Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 5, e o verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quero, nesta oportunidade do texto lido, destacar com vocês o verso de número 5, onde Pedro disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Maravilha esta expressão. Irmãos, a obediência à palavra de Deus, ela é imprescindível para a vida cristã. Não há possibilidade de haver uma comunhão plena, uma comunhão perfeita entre o cristão e Deus, sem que haja a obediência ao Senhor. E ele, Deus, deixa para nós alguns registros nas Sagradas Escrituras para nos mostrar os benefícios desta obediência. De repente, você obedecendo o homem, você não receba grandes benefícios, embora o princípio da obediência, ela sempre vai trazer coisas boas para a vida do ser humano. Há um princípio maravilhoso aqui. Mas quando se trata de obedecer a Deus, aí os benefícios são muito maiores. E aqui, olha a situação: obedecer a palavra de Deus, mesmo quando a situação diga que não. Esses homens eram experimentados. Outras vezes nós já conversamos com vocês a respeito desse texto, outras pregações de outras pessoas também vocês já ouviram, e vocês mesmos já meditaram nesse texto quantas vezes. E nós sabemos que esses homens que estavam ali pescando eram homens experientes naquele mar, naquele lago, né? Ali é um lago de água doce. E na sua experiência sabiam que o melhor horário para a pescaria naquele lago de águas claras era à noite. E eles já haviam trabalhado a noite toda. Mas naquela ocasião eles não haviam tido sucesso. Eles estavam decepcionados porque, embora tivessem se esforçado, trabalhado, todavia não conseguiram nenhum resultado. Mas ali na beira da praia, lavando, nós temos ali a figura do Senhor Jesus Cristo, junto com a multidão que apertava Jesus, e o desejo deles era de ouvir a palavra de Deus. A multidão queria ouvir. Ora, muitos querendo ouvir a palavra, mas a palavra de Deus, ela chega de uma forma muito especial para algum grupo de pessoas. E aqui está o extraordinário da palavra do Senhor. Nós pregamos, nós anunciamos, a palavra é pregada, quantos ouvem? Ouvir aqui no seu ouvido natural. Mas para algumas pessoas,
Esta palavra, ela vai além do natural, ela parte também para o sobrenatural. E esta palavra, quando então ela bate no entendimento do homem de uma forma poderosa, a palavra criadora, a mesma palavra com a qual Deus criou os céus e a terra, e pelo poder da sua palavra, ele cria tudo do nada. Esta palavra poderosa para operar milagres, coisas extraordinárias diante dos olhos humanos. A multidão queria ouvir. Então Jesus, ele avistando aqueles homens que estavam lavando a rede, entra no barco de Simão e pede para que ele o afastasse um pouquinho da terra. E ali ele tem a oportunidade de pregar para aquela multidão. E fala a respeito do reino de Deus. E aquela multidão ouve aquela mensagem, assim como também aqueles pescadores estavam ouvindo ali a mensagem do Senhor, o ensinamento, aquele culto de ensinamento à beira da praia, coisa extraordinária, a presença do Senhor ali. Depois que o Senhor se utiliza, então terminado o ensinamento, olha para aqueles pescadores e falam: leva o barco para o meio do mar agora. E lança a rede. Era dia. E aqueles homens sabiam que durante o dia a pescaria, ela era fracasso. Com certeza era fracasso. E Pedro olha para o Senhor, olha no melhor horário que tem, que é a noite. E nós trabalhamos a noite toda. E nós nada apanhamos. Preste atenção nesse ponto da mensagem aqui. Quantos esforços humanos, quanta batalha, quanta luta, quantos anos pelejando, guerreando, querendo alcançar alguma coisa, querendo alcançar algum resultado. E foram anos a fios, sem conseguir nada, sem apanhar nada, sem ter bons resultados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Está faltando a presença dele. Está faltando a presença do Senhor Jesus Cristo. E estando Jesus presente, parta para o segundo ponto, a obediência àquilo que ele tem mandado fazer. Então, naquele momento, Pedro diz: nós já trabalhamos a noite toda e nós não tivemos sucesso, mas porque mandas, lançarei a rede. Então não há um questionamento se vai haver sucesso ou não. Só Pedro testifica ali, ele traz essa confirmação de que no melhor horário ele não tinha conseguido nada. A sua sabedoria, a tua inteligência. De repente, eu esteja falando com pessoas que tenham feito uma faculdade, se esforçou tantos anos, um dinheiro que foi investido, e você não conseguiu um bom resultado, até agora não está empregado, até agora não está colhendo os frutos desse seu trabalho, desse teu esforço. Você precisa chamar Jesus para a tua história. Jesus precisa entrar no teu barco. Jesus precisa estar presente com você para que o milagre ele venha acontecer. Mas você dizendo: mas eu já sou um cristão, já estou na presença do Senhor, então dê o segundo passo, obedeça. Às vezes, meus amados irmãos, coisas que nós recebemos da parte do Senhor parecem absurdos, parecem coisas que não vai dar certo, mas se o Senhor Jesus está mandando fazer, obedeça. Faça aquilo que ele está mandando fazer. E o que o Senhor ele vai operar através de nós é coisa maravilhosa e grandiosa. Os homens, quando realizam alguma coisa na face da terra, vocês sabem que um copia o outro. Não é verdade? Um sai copiando o outro, de modo que no primeiro momento algo que foi criado parece novidade. Mas com o passar dos meses e anos, já não é mais novo. Já está copiado, já está todo mundo dividido, por exemplo, o mercado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que Jesus dá para a gente fazer é único. É coisa única. Ninguém vai conseguir copiar. Ninguém vai conseguir plagiar. Por quê? Porque foi Deus quem nos deu. Foi o Senhor Jesus que realiza através das nossas vidas. E isto ninguém vai fazer igual.
creia nisso. E naquele momento, Pedro então testifica disso, porque mandas. Então, a obediência à palavra de Deus, ela é fundamental para o nosso sucesso e para para a nossa bênção. Porque mandas lançarei a rede, fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe naquele horário do dia. É tanto que as redes estavam se rompendo. E o barco de Pedro não dá conta daquela quantidade. É necessário chamar outro barco. E eles enchem 2 barcos de peixe, de modo que estavam quase indo a pique. Nunca na vida haviam visto tal coisa. É o poder de Deus. É a ação poderosa da palavra de Deus na vida do homem. Como que nós estamos tão presos nas coisas naturais, nas coisas físicas, mente cativa nas coisas que funcionam. Só queremos fazer aquilo que nós já experimentamos. Está na hora de obedecer a palavra de Cristo. Está na hora de obedecer mais aquilo que aqui está, lendo mais, meditando mais, colocando isso em prática. O Senhor Jesus continua operando milagres extraordinários, continua operando milagres maravilhosos na vida daqueles que ousam obedecer e dar um passo em direção à vitória. Hoje, segunda-feira, nós vamos começar o nosso dia com esta expectativa, com esta determinação. Cristo está falando conosco, vamos obedecer a sua palavra. Tem custo? Lógico que tem custo. Porque para obedecer a Cristo você tem que rejeitar, jogar fora muitos paradigmas que fazem parte da tua história há anos e anos e anos. No caso dos pescadores, de que a pescaria só funcionava de noite. E que tendo eles se esforçado, como agora vão ter sucesso? Mas a palavra de Cristo, quando adentra a nossa vida, ela nos surpreende. O Senhor quer nos surpreender. Vai sair do nada. Então o Senhor Jesus Cristo, naquela oportunidade, tendo se utilizado do barco do apóstolo de Pedro, era um pescador ainda. Então, naquele momento, eu vou dar para você o pagamento. Está aí o pagamento. O Criador estava presente. Aquele que controla a água, aquele que controla o vento, aquele que controla os peixes do mar. Todos eles têm que obedecer a Cristo, ele é o Criador. Então, o que não existe aqui, Jesus cria. O que não está presente aqui, ele chama, ele atrai. Os peixes estavam espalhados por aquele grande lago, mas naquele momento o Senhor Jesus atrai aquela bênção. Do que aqueles pescadores precisavam? Ora, pescador precisa de peixe para sobreviver, para ter uma boa renda. Então é isso que você precisa. Jesus tem poder, então ele atrai um cardume enorme para aquele lugar, e quando a rede é lançada, vai cair exatamente sobre os cardumes. Não perca tempo, não perca esforço, pare com isso, ande com Cristo, esteja com Cristo, chame Jesus para a tua história, porque trabalho de anos a fio pode acontecer em apenas um dia, um milagre. Você crê nisso? Você crê nisso, que um trabalho de anos que você não alcançou, você pode ter resultado em um dia? Pois é, você ouvindo essa mensagem falar, pastor, isso é absurdo. Pois é exatamente isto, é o que a palavra de Deus faz. Para a nossa mente racional, absurdo, mas no reino de Deus é maravilha, é milagre extraordinário. Não perca tempo, obedeça, sem questionar, obedeça. O Senhor Jesus mandou fazer, faça. Do jeito que ele mandou fazer, de que jeito que ele te pede que faça, que seja feito.
Então vale a pena você jogar fora os paradigmas, os padrões humanos e começar a andar conforme os padrões divinos. E daí você vai ver que muita coisa nova vai acontecer a partir deste momento. O Senhor tem coisa nova para nossas vidas? Tem, e nós estamos começando a semana. Por isso, vamos começar nessa expectativa, alimentando a nossa alma da palavra de Deus. E se você tem uma direção dele, pegue esta direção, porque você vai ser bem-sucedido. Você vai ser muito abençoado se você ouvir a Cristo e obedecer a sua palavra. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.